Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos trazer aí tudo o que tá rolando com relação a uma reviravolta. Agora temos uma nova ação na FIFA, uma ação que pode fazer com que o Vasco permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer tudo o que tá acontecendo. Além dessa ação na FIFA, temos outra rolando aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Também vamos trazer novidades, muitas coisas acontecendo e quem sabe a partida contra o Inter venha a ser anulado, a justiça venha a ser feita e o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Falar também com relação a Diego Souza, infelizmente, o jogador muito provável que não virá vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. Vamos trazer tudo que está rolando aí nessas negociações e muitas outras novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no seu clube do coração, não percam o vídeo de hoje, que tem muitas notícias e fiquem, é claro, sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho eu vou pedir aí para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando do trabalho dessa atual diretoria. Deixe a sua opinião aqui embaixo também e como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e começar falando sobre o jogo que o Vasco vai ter no sábado contra a equipe do Madureira, o primeiro jogo das semifinais da Taça Rio. Infelizmente, o Vasco mais um ano chega no final do estadual sem chances, né, de conquistar o Campeonato Carioca, não brigará sequer por esse título, perdeu a vaga ali para a Portuguesa e para o Volta Redonda, o Vasco passando, né, infelizmente por esse apequenamento ao longo dos anos, por conta de más gestões. Infelizmente o Alexandre Campelo não fez um bom trabalho dentro do clube nesses últimos 3 anos, então vamos esperar, né, que essa próxima diretoria recoloque o Vasco de volta na grandeza que sempre é e nunca deixou de ser, né? Infelizmente, 2 anos seguidos que o Vasco fica fora aí das semifinais do nosso campeonato estadual, mas vai disputar ali fases finais da Taça Rio. O Vasco que inclusive é o maior vencedor dessa competição da Taça Rio, um campeonato que antigamente tinha, né, um grande luxo e aos pouquinhos, ao passar dos anos, foi perdendo e virou atualmente somente um torneio de consolação. Porém, por incrível que pareça, o Vasco pode ainda ganhar um dinheiro caso venha a ser o campeão da Taça Rio, né? Os times que irão disputar essa competição serão Botafogo, Madureira, o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama, e caso o Vasco venha vencer, seja o campeão, né, ganhará R$1 milhão, um dinheiro muito importante aí pelo atual momento financeiro que o nosso clube vive. R$1 milhão é dinheiro sim, e o Vasco, além de, é claro, né, ter, na minha opinião, a obrigação de vencer essa competição por conta dos clubes que estão disputando, vai conseguir dar uma aliviada no caixa. R$1 milhão para esse atual time, esse atual momento financeiro que o Vasco vive é muito importante, né? E por incrível que pareça também, esse R$1 milhão poderá ser maior aí do que a renda que o próprio Fluminense ou Flamengo irão receber caso não cheguem à final do Campeonato Carioca. Então é importante, além de, é claro, levantar o caneco, também levar esse R$1 milhão para dar uma aliviada nos cofres financeiros de São Januário. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que temos muitas novidades aí no vídeo de hoje e trazer rapidinho novidades com relação à notícia que eu trouxe no vídeo de ontem na parte da noite, relacionada ali a uma reviravolta agora com a permanência do Vasco na primeira divisão, né? O Vasco tá brigando. Ontem, torcedores aí foram até a FIFA para tentar impugnar a partida contra o Internacional e fazer com que, é claro, aquela partida venha a ser anulada e o Vasco permaneça na primeira divisão. Tivemos notícias aí direto do advogado que está à frente aí, né, dessa ação movida a favor do Vasco da Gama, né? Trouxemos aí novidade com relação ao que está acontecendo. O documento aí foi por correio direto para a FIFA, que se localiza lá na Suíça, mais exatamente em Zurique, e a esperança é que esse documento chegue até o dia 10 de maio, 20 dias antes do início do Campeonato Brasileiro, para que, é claro, a FIFA possa ver o que está acontecendo dentro aqui do nosso futebol, veja mais exatamente o que aconteceu na partida entre Vasco e Internacional. Foi enviado aí
um documento com petições, com assinaturas, né, de torcedores vascaínos contra o que ocorreu naquela partida e também um vídeo de 9 segundos mostrando tudo o que rolou durante aquele jogo, mas principalmente durante a conversa, né, entre ali a equipe de arbitragem que estava presente durante aquela partida. Essa petição aí foi feita pelo advogado José Luiz Siqueira e, volto a repetir, alguns torcedores ao lado dele também assinaram esse documento importantíssimo que pode mudar completamente a atual situação do nosso gigante da colina. Volto a repetir, é difícil? Sem dúvidas nenhuma, mas quando se trata de FIFA, uma instituição muito grande, muito respeitada, pode haver sim mudanças. É a maior chance de haver mudanças na FIFA do que no próprio STJD. Vamos esperar, há uma esperança e é claro, o torcedor vascaíno tem que sim acreditar até o final que a justiça possa ser feita, porque definitivamente o que aconteceu com o nosso clube nesse último Campeonato Brasileiro, sabemos muito bem que foi uma grande justiça, principalmente com o nosso clube, mas também com o torcedor vascaíno. E além dessa ação movida na FIFA, temos também outra ação correndo aqui na Justiça do Rio de Janeiro, mais exatamente no Tribunal Regional de Justiça de Jacarepaguá. Porém, essa ação estava correndo nesse tribunal, né? Mas exatamente na segunda vara civil, mas a juíza Monique Abreu David, que é a substituta, né, fez com que declarou no fim da tarde, aliás, dessa quarta-feira, incompetência para julgar essa ação. E por conta disso aí transferiu ela para a Barra da Tijuca, um tribunal que se localiza na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, mesmo local onde temos a sede, né, da CBF. Então vamos esperar o que irá acontecer. A chance também de uma possível reviravolta, como a liminar requerido, novo juiz do caso, né, muito provavelmente julga inclusive essa ação ainda na tarde dessa quinta-feira. Volto a repetir, vamos aguardar. Da mesma maneira que é difícil sair alguma coisa da FIFA, também é difícil sair alguma coisa aqui da Justiça do Rio de Janeiro, mas vamos acreditar. Inclusive, né, aí uma página de ações judiciárias relacionadas ao Vasco da Gama veio a falar sobre a possibilidade de uma reviravolta e foram bem claros. Caráter meramente processual. Reitero o parecer da página. Muito difícil foi o que foi falado, né, com relação à possível reviravolta nessa ação, que além de querer que o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro com a anulação da partida, também pede uma indenização à CBF no valor mínimo de 20 milhões de reais e no valor máximo de 40 milhões de reais, uma quantia muito importante, né, em caso, é claro, do Vasco não conseguir permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguir essa grana que de certa forma também vai aliviar muito financeiro o nosso clube para essa próxima temporada. Volto a repetir, vamos aguardar. Há possibilidades, sem dúvidas nenhuma, é muito difícil, mas também somos torcedores vascaínos, temos que acreditar até o final que a justiça venha a ser feita e o Vasco possa permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar, infelizmente, sobre um novo processo no Vasco da Gama, dessa vez relacionado a mais um ex-jogador, sendo ele o Rafael Marques, um jogador que teve passagens pelo Vasco no ano de 2019, um zagueiro por passagens aí pelo Coritiba, Grêmio, alguns clubes aqui do futebol brasileiro, e ele entrou aí na justiça, mais exatamente na 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional da Primeira Região, com a juíza Gláucia Alves Gomes, cobrando aí um valor em torno de 1 milhão de reais, muita grana referente aí a 3 meses de salários atrasados de outubro a dezembro do ano de 2019, férias, 13º, FGTS, multas. Infelizmente o Vasco não pagou o jogador na gestão Campelo, não foi somente ele que vem cobrando dívidas da gestão Campelo, como diversos outros que eu já citei aqui, como o próprio Breno, como também o Marcelo Matos. Diversos jogadores vêm reclamando que o Campelo não pagava salários, e infelizmente é algo que se tornou hábito dentro do nosso clube, e mais uma vez outro jogador, sendo agora o Rafael Marques, cobrando por dívidas e falta de compromisso da gestão Campelo, mas é claro, em nome do Vasco da Gama, o Vasco afundando em dívida. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos muitas novidades aí no vídeo de hoje e falar agora com relação ao problema com o Volta Redonda. Infelizmente o Vasco aí deve também dinheiro ao Volta Redonda referente aí à venda do Marrone. O Marrone, que era um jogador que veio do Volta Redonda, das categorias de base do Voltaço para o Vasco da Gama, conseguiu brilhar ainda nas categorias de base, foi para o profissional e o Volta Redonda tinha direito, né, a uma certa quantia caso o Vasco conseguisse vender o Marrone para outro clube. No início do ano passado o Vasco conseguiu efetuar a venda do atleta para o Atlético Mineiro
pelo valor de 20 milhões de reais, e o Volta Redonda detinha aí 30% de qualquer venda, né? Detinha 30% do valor econômico do atleta. Ou seja, o Volta Redonda tinha direito aí a 6 milhões de reais caso o Marrone fosse vendido pelo preço de 20 milhões de reais. Como foi? O Volta Redonda teria que receber essa quantia, porém assim que o Vasco recebeu o dinheiro, não pagou o Volta Redonda. Aliás, pagou não 6, mas somente 1 milhão de reais e prometeu que iria dividir essa parcela aí do pagamento de 6 milhões de reais em 3 vezes, e nada foi feito até o momento. Somente 1 milhão foi pago à Volta Redonda, inclusive Volta Redonda chegou até mesmo a dividir aí essa dívida, aliás, diminuir essa dívida de 6 para 4,6 milhões para ajudar o Vasco da Gama. Prometeu aí, no caso, o clube a pagar o Volta Redonda em janeiro desse ano, porém nada foi feito, e por conta disso o valor voltou a ser o original, e o Volta Redonda aí, segundo notícias, iria entrar na justiça para cobrar esse valor que é direito do Volta Redonda. O Vasco, infelizmente, não arcando com seus compromissos, e isso prejudica até mesmo com relação à compra do MT. O MT é um jogador revelado aqui nas categorias de base do mesmo Volta Redonda, veio para o Vasco da Gama ainda jovem por empréstimo, se destacou muito nas conquistas que o Vasco teve no Sub-20 do ano passado, como a Copa do Brasil, a Taça Guanabara, a Supercopa. O MT foi o grande destaque, inclusive no início desse ano, né, na pré-temporada ali, pelo início do Campeonato Carioca, o MT se destacou muito, jogando numa posição que não é a dele, que é a de lateral esquerdo. Infelizmente sofreu um problema ali na região da lombar, está de fora, mas quem acompanha os jogos do Vasco sabe muito bem da qualidade do atleta, e um jogador que está emprestado Volta Redonda. O MT atualmente vale 700 mil reais aí por 70% dos direitos do atleta, e o Vasco tem que pagar esse dinheiro. Porém, como vai pagar os 700 mil à Volta Redonda, sendo que deve 5 milhões ao mesmo clube? Então, infelizmente, são situações que complicam muito o futuro do Vasco. Eu não vou ficar culpando essa atual diretoria, porque ela acabou de chegar dentro do clube, né? Não tem nem lógica eu falar sobre ali falta de dinheiro, porque essa é uma herança que vem aí das outras gestões, mas de certa forma o investimento tem que ser feito dentro do clube para tentar sanar ao máximo essas dívidas e fazer com que o Vasco volte a caminhar, volte a tomar o rumo certo e volte a ser o Vasco da Gama que nós torcedores realmente conhecemos. Então, infelizmente, o Vasco também passando por aperto, além de jogador, agora com o clube, e um clube aqui do nosso futebol carioca, Vasco devendo 5 milhões de reais referente à venda do Marrone para o Atlético Mineiro. Volto a repetir, esperar que a diretoria tome um partido com relação a isso, pague o Volta Redonda e o mais rápido possível compre também o MT, que é uma grande promessa do futebol brasileiro. Mas vamos seguir, e para finalizar o vídeo de hoje, né, vamos falar com relação a reforço, mas exatamente Diego Souza. Diego Souza que era, aliás, e é ainda um sonho do torcedor vascaíno, um jogador que teve passagens pelo clube em 2011, mas encantou muito o torcedor, principalmente pela sua vascainidade. Um jogador que já afirmou, confirmou, falou em diversos lugares que é vascaíno de coração, tem o desejo, o sonho de retornar a vestir a camisa do Vasco da Gama, porém, infelizmente, por conta das dificuldades financeiras que o Vasco vive e também, né, por conta de algumas desavenças, o Diego Souza não conseguiu retornar ao Gigante da Colina, mas ainda é um sonho do atleta, ainda é um sonho do Vasco, ainda é um sonho do torcedor que esse casamento volte a se realizar. E é claro, né, após esse início ruim do Grêmio de temporada, o Grêmio passando também por dificuldades financeiras, fez um orçamento relacionado a, quem sabe, uma possível conquista dessa edição da Libertadores, porém foi eliminado de forma precoce, e o Diego Souza estaria no elenco, tem a folha salarial ali, é um dos maiores jogadores, recebe um maior salário, e o Grêmio estaria pensando em aliviar a folha salarial, decretando a saída do atleta. Porém, por incrível que pareça, o Diego Souza, que já é um jogador com uma idade avançada, vem tendo uma das suas melhores temporadas, não pelo Grêmio, mas da sua carreira. O jogador aí tem 8 gols em 7 jogos e é o início de temporada mais goleador de toda a carreira do Diego Souza. E é claro, por conta disso, por conta desse início magnífico do atleta, ele inclusive apareceu na seleção da semana da Sul-Americana, da competição internacional que o Grêmio disputa. Então, né, o novo treinador, o Thiago Nunes, que acabou de chegar também, faz questão da permanência do atleta para essa temporada. É uma notícia, sem dúvida nenhuma, muito ruim que eu venho trazer para você, torcedor vascaíno, que estava na esperança, na expectativa de um possível retorno do Diego Souza a vestir a camisa do Vasco da Gama. Pelo menos por enquanto, isso não vai ocorrer. Então, é claro, a nossa ilusão, o nosso sonho de ver o Diego Souza fazendo uma dupla de ataque, quem sabe, com o Germancano, não vai ser realizado. Por agora, vamos esperar, quem sabe, que o Diego Souza possa querer retornar ao Vasco da Gama futuramente e vestir novamente a camisa do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma, o ídolo desse último
nessa última década do nosso gigante da colina, permanecerá no Grêmio e não retornará ao nosso Vasco da Gama. Além do Diego Souza, outros reforços, é claro, foram citados. O Rodrigo Lindoso, que também foi muito especulado no Vasco, estaria acertando com o Sport. O Everaldo já acertou com o Sport. Ontem trouxemos notícias com relação ao Rainer, outro jogador especulado no Vasco nessa temporada, que também fechou com o clube de Pernambuco. Então alguns jogadores aí que estariam já praticamente fechados com o Vasco da Gama tiveram ali outra direção, outro caminho e não vieram, né, vestir a camisa do Vasco da Gama. E pelo que parece, o Pássaro deu uma parada no mercado, deu uma travada, não vai trazer novos jogadores, pelo menos no momento. O Vasco vem se encaixando dentro de campo, o Vasco vem contando muito com as peças que vêm do sub-20, vêm das categorias de base, vão dando conta do recado, surpreendendo o torcedor vascaíno e, além de serem ativos financeiros, sem dúvida nenhuma, vão dar alegrias para o torcedor, também poderão dar alegria aos cofres de São Januário e fazer aí, quem sabe, o Vasco aos pouquinhos abater essa dívida com as próprias vendas dos nossos jogadores. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu de verdade, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante. Se você gosta do nosso canal, você deixar o seu like, o seu comentário, para que esse vídeo possa chegar também a cada vez mais vascaínos e a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e, como eu sempre falo, saudações vascaínas!